Oi, hoje é 25 de outubro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, sobrinhos Ziplocker. Chegamos aí nela, né? Que dia? Hoje é quarta-feira, 25 de outubro. Dia 27 temos o quê? Taylor's Version, 1989. Eu tô ansiosa. Quem mais tá ansiosa? Eu tô. Por isso que hoje eu vou abrir o podcast falando dela, que a Taylor Swift superou o Scorsese e levou estúdios a ajustarem lançamentos. Eu também vou falar hoje de como na Argentina os investidores se preparam para a maior volatilidade depois aí de uma surpresa eleitoral. Também vou te contar sobre a estratégia da Temu, concorrente da Shein, para ganhar mercado nos Estados Unidos. E aí, você que ainda não fez isso, se inscreve no podcast, ativa o sininho, compartilha, marca a gente, segue a gente aí nas redes sociais, segue a Ana.Cides e manda lá uma mensagem carinhosa para ela, porque hoje eu tô aqui visto que ela não está se sentindo muito bem, está aí com sintomas gripais, tivemos aí um summit muito bem realizado, a Ana trabalhou bastante, ontem ela gravou por nós o podcast, hoje eu estou aqui fazendo esse magnânimo podcast para que a nossa querida Ana possa se recuperar. Então, manda aquela mensagem lá para ela de melhoras e vamos lá! A versão cinematográfica da turnê da Taylor Swift manteve a liderança nas bilheterias pelo segundo fim de semana consecutivo, superando o novo drama do Martin Scorsese, lançado pela Apple. O Taylor Swift The Eras Tour arrecadou 33,2 milhões de dólares em vendas de ingressos na América do Norte, de acordo com o anúncio da Comscore nesta segunda-feira em comunicado à imprensa. Já o Killers of the Flower Moon, o primeiro lançamento de grande porte da Apple Original Films, estreou com vendas de 23,3 milhões de dólares. O filme da Taylor Swift garantiu conteúdo novo para as redes de cinema que ainda estão tentando recuperar os negócios por conta da pandemia, atraindo especialmente um grande número de mulheres. Embora as vendas de bilheteria estejam em alta esse ano, elas ainda estão abaixo do pico pré-pandêmico. Enquanto isso, a Apple está financiando o Scorsese para impulsionar a demanda por seu serviço de streaming. Ainda que o trabalho do renomado diretor seja frequentemente aclamado pela crítica, seus filmes nem sempre são garantia de sucesso nas bilheterias. A maior estreia do Scorsese foi com Shutter Island, em 2010, com vendas de fim de semana de 41,1 milhões de dólares, de acordo com a Comscore. Killers tem Leonardo DiCaprio no elenco, e a Apple planeja gastar $1 bilhão por ano em filmes que serão lançados nos cinemas, de acordo com uma reportagem da Bloomberg News de março, juntando-se à Amazon em um compromisso com a indústria cinematográfica em dificuldades. Desde a pandemia, os proprietários de cinemas têm reclamado da falta de grandes lançamentos. A estratégia centrada no cinema também agrada diretores e atores como Scorsese e DiCaprio, que gostam da exposição pública que seus filmes recebem com o lançamento em grande tela. Por conta da atual greve dos atores, os membros do elenco foram impedidos de promover o filme. Mas o cálculo final para a Apple não são as vendas de ingresso, mas sim se o filme gera visibilidade e números de assinantes para a plataforma online, o Apple TV+. Ele estará disponível para streaming em 45 dias ou mais. Com sua arrecadação no final de semana, o The Eras Tour está se aproximando de reivindicar o título de filme de show com maior arrecadação de todos os tempos, tá? Todos os tempos. O filme quebrou o recorde doméstico em sua estreia, doméstico dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil ainda não tá. E agora está se preparando para conquistar o título global. O recorde atual de 261,2 milhões de dólares é detido aí por This Is It, o filme do Michael Jackson em 2009, segundo o Box Office Mojo. Mojo Dojo Casa House, para quem assistiu aí o filme da Barbie. Embora seja um impulso para os cinemas, o lançamento do filme da Taylor Swift forçou um estúdio a remarcar um filme. Isso mesmo. A Universal Pictures, da Comcast, lançou The Exorcist Believer uma semana antes, para evitar a competição direta com o The Eras Tour. Outro grande filme de show que está em andamento, deve sair em dezembro, é o filme da Beyoncé, o Renaissance,
que está agendado aí para o dia 1º de dezembro. Para evitar a concorrência com esse filme, a Walt Disney também está planejando remarcar o The Bike Riders, que estava previsto para o mesmo fim de semana. Eu também não gostaria de competir com um filme da Beyoncé, nem um filme da Taylor Swift. Os investidores argentinos estão, mais uma vez, saindo às pressas do país com os ativos, com o dinheiro, depois de serem pegos de surpresa pela notoriamente complicada política argentina. Os ativos despencaram na segunda-feira, depois que o Sérgio Massa, o ministro da Economia argentina, que se tornou candidato presidencial, surpreendeu a conseguir um retorno inesperado na primeira rodada de votação, primeiro turno da Argentina. Depois de um desempenho fraco nas primárias de agosto, ele conquistou cerca de 37% dos votos no domingo, forçando um segundo turno com o segundo colocado, Javier Milei, o libertário que obteve cerca de 30% de apoio, com quase todos os votos contados. Os títulos em dólar da Argentina, negociando aí entre 20 e 27 centavos de dólar, tiveram os piores desempenhos nos mercados emergentes na segunda-feira. Os valores caíram em toda a curva de juros, com os títulos de vencimento em 2030 caindo até 3,3 centavos antes de reduzirem as perdas. Um fundo negociado em bolsa que rastreia as ações argentinas caiu 2,3%. Então, vamos contextualizar aqui, né? Essa venda acontece quando os investidores se preparam para o segundo turno. Vem aí o segundo turno da Argentina. E os investidores consideram que pode ser a pior situação possível para os ativos prejudicados do país. Porque, por um lado, tem o Sérgio Massa, que aumentou aí os gastos antes das eleições, acrescentando pressão a uma economia que está aí encaminhada para sua sexta recessão em uma década, com reservas líquidas negativas e sem acesso aos mercados de capitais globais. Do outro lado, tem Javier Milei, que é um outsider com pouco apoio político, cujo principal plano para a Argentina está arriscando aumentar ainda mais a inflação, que já está em 138%. Para o Alejo Costa, que é estrategista-chefe do BTG Pactual em Buenos Aires, os títulos podem cair ainda mais por conta das apostas de que o governo vai se sentir autorizado a manter suas políticas econômicas por mais tempo, alimentando ainda mais a inflação e exercendo mais pressão sobre o peso. Vamos ver o que o Alejo falou. Ele falou assim, o governo fará tudo o que puder antes do segundo turno, estendendo as políticas recentes. E ele ainda falou que é uma possibilidade tentar conquistar eleitores com uma nova rodada de gastos que o governo mal pode pagar. Nos últimos meses, o Sérgio Massa concedeu auxílios a trabalhadores, bônus para aposentados, corte de imposto para 99% da população, o que deve custar ao governo cerca de 0,8% do PIB da Argentina. Dá mais ou menos 3,5 bilhões de dólares na taxa de câmbio oficial. A Kimberly Spafetcher, que é economista da América Latina na Capital Economics, diz que o ministro da Economia vai aumentar o que ela chama de doações fiscais pré-eleitorais antes do segundo turno e que deve aumentar as vulnerabilidades do país e tornar um eventual ajuste econômico ainda mais doloroso e potencialmente mais desordenado. Além dos gastos adicionais que provavelmente vão ocorrer antes do segundo turno, lembrando aí que o segundo turno da Argentina, dia 19 de novembro, os investidores vão tentar avaliar para onde os apoiadores da candidata que ficou em terceiro lugar, a Patrícia Bullrich, vão migrar. Os mercados esperavam um desempenho mais forte do Milei ou da Bullrich, acreditando que qualquer um deles buscaria uma reforma econômica mais agressiva como presidente. E Milei conquistou seguidores com uma proposta radical aí de usar o dólar como moeda oficial da Argentina, abandonando o peso completamente, que segundo ele é a pior moeda do mundo, ninguém quer. Por anos, a Argentina restringiu movimentos diários do peso na tentativa de controlar o aumento dos preços ao consumidor, estratégia que gerou uma dúzia de taxas de câmbio diferentes. Tem dólar blue, tem dólar Coldplay, tem dólar soja, tem dólar, hein? E todas essas taxas são, em grande parte, desconectadas aí do valor da taxa oficial. Isso é uma medida vista de alto risco, né, por alguns economistas
que alertam que pode até aumentar ainda mais a inflação. O bom desempenho do Milei nas primárias de agosto pegou os mercados de surpresa, com investidores correndo para vender títulos por conta das preocupações da sua capacidade de governar. O retorno do Sérgio Massa afetou a especulação de que o governo desvalorizaria o peso imediatamente depois da votação de domingo, repetindo o que fez depois das primárias, quando permitiu que a moeda local caísse 18% assim que o mercado abriu. A transformação da Temu ao longo do último ano nos Estados Unidos é a história dos sonhos de qualquer empresário. Praticamente desconhecida quando foi lançada no país em setembro do ano passado, a empresa superou de vez a Shein no mercado de comércio eletrônico rápido nos Estados Unidos. As vendas na plataforma, que é financiada pelo gigante chinês PDD Holdings, Pinduoduo, antigo Pinduoduo, superaram as da Shein em maio nos Estados Unidos, quando ultrapassou sua concorrente em cerca de 20%, de acordo com a Bloomberg Second Measure, que analisa transações com cartões de crédito e débito dos consumidores. Os dados mostram que a Temu estendeu essa liderança a cada mês desde então e em setembro registrou mais do que o dobro das vendas da Shein no país. Com a Temu, a PDD Pinduoduo replica a fórmula de preços baixos e uma presença vibrante nas redes sociais que tornou o Pinduoduo uma das maiores plataformas de comércio eletrônico na China. A ampla gama de produtos oferecida é possivelmente o fator mais significativo para impulsionar a Temu na frente da Shein, segundo a analista da Euromonitor International, Fátima Linares. Ela falou assim: em um momento em que a crise contínua de custo de vida exige compras mais conscientes do orçamento, os utensílios de cozinha e eletrônicos da Temu, com preços entre $5 e $10, têm um forte apelo. Mas vale falar aí que a estratégia de preços agressivos afeta a rentabilidade da Temu. Segundo o Morgan Stanley, a empresa vende itens que vão de robôs aspiradores a conjuntos de tinta de aquarela com até 70% de desconto em relação a produtos semelhantes da Amazon. E, embora sua oferta atual de frete grátis sem a necessidade de um gasto mínimo tenha se mostrado popular entre os consumidores, isso prejudica as margens da empresa. A Temu pode ter um prejuízo operacional de 3,65 bilhões de dólares esse ano, apesar das vendas globais de 13 bilhões de dólares. Isso aí é de acordo com estimativas da Sanford C. Bernstein. E a Temu tem aí o dobro da receita prevista em janeiro, mas ainda potencialmente uma previsão conservadora, dada a velocidade do crescimento. A previsão da Bernstein é que o prejuízo da Temu se reduza para 1,9 bilhão de dólares em 2025. A Shein, que tem uma presença global muito maior, relatou 22,7 bilhões de dólares em vendas no ano passado. Para efeito comparativo, a empresa desfrutou de lucratividade recorde no primeiro semestre, conforme relatado pela CNBC em julho, citando aí uma carta para investidores do vice-presidente executivo Donald Trump, que não forneceu um número real de lucro. Embora frequentemente agrupadas, as duas empresas têm diferenças significativas. A Shein operou até agora principalmente sob sua própria marca e se especializa em moda, enquanto a Temu atua como intermediária que permite aos consumidores comprar diretamente dos fornecedores, desde jeans até facas e fones de ouvidos. Mas essas duas empresas dependem de extensas redes de cadeias de suprimento na China e travam uma batalha constante por talentos. A Temu recrutou funcionários da Shein, oferecendo triplicar sua remuneração e tentou trabalhar com fornecedores de seu concorrente. A Shein se recusou a comentar com a Bloomberg News sobre isso, enquanto os representantes da Pinduoduo e da Temu não responderam a um pedido de comentário. Ainda tem espaço para que a Temu e a Shein cresçam, considerando que a penetração de operadores de comércio eletrônico chineses globalmente ainda é baixa, segundo o Lindsay Shao, que é analista-chefe de varejo e comércio eletrônico da SWS Research. Mas depois de um ano fenomenal, o caminho não vai ser tranquilo para a Temu, não. A preocupação com a qualidade do produto vai surgir a longo prazo, ainda que a Temu tenha conseguido conquistar consumidores em nações desenvolvidas afetadas pela inflação desenfreada. Quem falou isso foi o
Lindizal. Ele falou ainda que a empresa também navega por cenários legais e políticos drasticamente diferentes à medida que se expande para mais países. É isso, chegamos ao fim desse magnânimo podcast. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, que vocês falaram assim, ó. A Kel Pereira, que tá sempre por aqui, falou que colocar Taylor Swift por 30 minutos, ou seja, 3 out 12 é ótimo, né? Meu cérebro tá completamente bugado. Hoje eu tava fazendo uma entrevista em inglês, e aí, a entrevista era em inglês, mas eu tava falando com a assessora antes em espanhol. Aí, eu falei assim, é uma empresa global, uma companhia global, right? Eu falei isso. Aí ela riu, aí eu falei, não, desculpa, minha cabeça tá doida aqui. Aí eu falei de novo a mesma frase, eu falei assim, pero é uma companhia global, right? Tipo, eu repeti. Ou seja, a gente tá bem tudo as ideias, então, tenham paciência com nós outras. A Kel Pereira falou que colocar Taylor Swift por 30 minutos, ou seja, 3 out 12. Apoia. Eu também apoio. Inclusive, eu contabilizo tudo na minha vida assim, Kel. 1 hora, tá, beleza. 6 out 12. Vai demorar 20 minutos, beleza. Tranquilo. 2 out 12. Tá de boa. Inclusive, é a minha tática pra coisas que são aí meio ruins. Tipo, sei lá, correr na esteira, né? Tem gente que gosta. Eu acho, né, desafiador. Coloco aí o out 12. Tirar sangue, coloco aí out 12. Procedimentos em geral doloridos, coloco o out 12 pra ouvir. Porque nada mais dolorido do que out 12, não é mesmo? O Otacílio falou assim, que eu lancei o Cuida que o filho teu, eu sou sua tia ontem. Eu falei isso mesmo. Mesmo. Falei isso mesmo. Falei, Ana, olha só, né? Aí hoje eu tô aqui porque eu sou uma tia muito legal. O Gustavo falou que tá triste não ter comparecido ao Summit, mas que o carinho pelo podcast continua o mesmo. Obrigada pelo resumão de ontem, Ana. Obrigada a você, Gustavo Rodrigues. O Luan falou que achou objetivo e direto o episódio. Será cansaço o segredo? Possivelmente. 99,9% de certeza. E a Rá falou que ouviu dizer que o fã da Taylor está para o torcedor do Vasco, assim como o Boto está para o Golfinho. Olha só. Interessante isso. Por que do Vasco? A Ana tá bem tendendo pro Vasco, eu não sei porquê, gente. Eu tô faz anos aqui tentando levar a Ana pro caminho do Corinthians e ela tá simpatizando muito com o Vasco. Não entendi muito, não. Me ajudem nessa missão. Que mais? O Daniel falou que ficou feliz que o Summit tenha sido um sucesso. Pena não ter conseguido ir. Teria sido um prazer conhecê-las. Quem sabe na próxima. Parabéns pelo podcast. Beijo grande. Obrigada, Daniel. Eu conheci alguns dos ouvintes. Foi muito legal. Eles falaram assim que eu estava muito corporativa. Tava mesmo. Tava parecendo uma aeromoça. Vocês sabem como é aeromoça em espanhol? Incrivelmente não é aerochica, não é aerotica, é azafata, tá vendo? Formação, azafata. Então tá bom, gente, obrigada por escutarem, por estarem aqui conosco todos os dias, um grande beijo e amanhã estaremos aí de volta com vocês. Não sei se Ana, vai depender de vários fatores. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa quarta.